Estamos tratando da matéria de teologia sistemática ainda, página 145, capítulo 3, as doutrinas fundamentais da fé cristã, os nomes e os símbolos do Espírito Santo. Nas Escrituras Sagradas encontramos diversos nomes e símbolos que evidenciam a profundidade e a riqueza das manifestações e operações do Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo. Na tradição bíblica, o Espírito Santo é conhecido por diversos nomes ou títulos que representam algum atributo ou qualidade peculiar que lhe dizem respeito. Ele é conhecido como Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de adoção, Espírito de verdade, Espírito consolador. E temos também na página 147 os símbolos do Espírito Santo. Há símbolos que apresentam-se tais como um vento, água, fogo, óleo é um símbolo do Espírito Santo, tá? Selo também é outro símbolo dele. E na página 150, uma questão para nossa reflexão aqui. Reflita sobre os nomes e símbolos do Espírito Santo e como eles podem contribuir para que possamos conhecer melhor a sua pessoa e sua atuação na vida dos servos de Cristo. Eu só comentei rapidamente porque, como todos já conhecem bem essa matéria e pela a forma com que os alunos agora se comportam no sentido do segmento pentecostal, já é um assunto bastante conhecido e não me ative a, digamos, detalhar cada símbolo ou cada representação do Santo Espírito de Deus, apenas os citei. Página 151, capítulo 4, doutrina da igreja, chamada de eclesiologia. O termo eclesiologia é a junção de dois vocábulos gregos, eclésia, que quer dizer assembleia, congregação, reunião ou igreja, e a palavra e logia, que é discurso e estudo, eclesiologia. Então, a eclesiologia é a modalidade da teologia que estuda os assuntos concernentes à igreja. Igreja aqui não é a denominação, tá, gente? Não é a placa, não é a corporação religiosa. Aqui é uma conotação eclésia, igreja de Cristo, no caso, né? Então, a igreja é a concretização dos desígnios de Deus concernentes à salvação da humanidade. Ela não é uma realidade em si mesma, mas a continuidade do ministério terreno de Jesus, cuja tarefa essencial é sinalizar o reino de Deus. Suas características essenciais, portanto, passam tanto pela dimensão humana quanto pela dimensão divina. A igreja tem um papel social, lógico, né? A igreja tem um papel divino, evidente, né? Igreja como comunhão. Há muitas expressões na Bíblia que são aplicadas à igreja. Sal da terra, carta de Cristo, noiva de Cristo, Israel de Deus, e por aí vai, vários nomes que dão sentido à questão de igreja. A igreja no Novo Testamento não é precisamente uma instituição, deixar claro isso. O corpo de Cristo nada mais é do que uma comunhão de pessoas. É comunhão de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, igreja é koinonia, igreja é unidade, igreja é comunhão, igreja é todos no mesmo corpo. O teólogo, página 152 aqui, o teólogo Emil Brunner, define a comunhão como a verdadeira natureza da igreja. Uma igreja sem unidade, sem comunhão, ela não é igreja, gente. Uma igreja sem a realidade do Salmo 133, ela deixou de ser igreja. Ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. O que o Emil Brunner diz? É exatamente nisto que reside a miraculosa, a excepcional, a definitiva natureza da igreja. Que como corpo de Cristo nada tem a ver com uma organização e nada tem do caráter institucional sobre ela. É precisamente isso que ela tem em mente quando descreve-se como o corpo de Cristo. Definiu muito bem. Origem pneumática da igreja. Ela tem uma origem pneumática. Em que sentido? A maioria dos teólogos sugerem o dia de Pentecostes, registrado no livro de Atos, capítulo 2, como a inauguração da igreja. Ali, para quem tem uma visão dispensacionalista,
ali começa o período da graça e ali nasce a igreja. Então, portanto, ela tem uma origem pneumática. Em que sentido? Se não fosse o Espírito Santo nela, trazendo os crentes ao corpo de Cristo, tá? Não teria sentido, porque existir se não fosse a presença do Santo Espírito e a sua origem no Espírito Santo. Jesus deixou claro, eu vou ao Pai, eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar outro Consolador para vocês. Portanto, esse outro Consolador veio e formou a igreja. A igreja tem origem pneumática. A igreja é invisível e a igreja visível. O que significa dizer que é uma igreja invisível e uma igreja visível? Estaríamos falando de uma dimensão espiritual e de uma dimensão humana. Dizer que é uma igreja invisível é sublinhar o caráter espiritual como a verdadeira igreja que agrega todos os cristãos verdadeiros. Segundo Gruden, ele diz, a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. A igreja visível é a que nós vemos, trocando em miúdos, né? A igreja visível. A invisível é a que Deus vê. Agora, a que Deus vê é a igreja verdadeira, porque nem todos que dizem que é igreja, ele só está na igreja, mas não é igreja. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, diz a Bíblia, herdarão o reino dos céus. E no meio da igreja, tá? Existe trigo, existe joio. Então, portanto, a igreja verdadeira é a igreja invisível, apenas aquela que Deus vê. Uma questão para reflexão. Pense sobre os fundamentos cristológicos e pneumatológicos da igreja e como esses aspectos estão presentes ou ausentes nas igrejas na modernidade. Será que todas as igrejas têm o Espírito Santo? Será que as igrejas não perderam o Espírito Santo? É para a gente pensar. Capítulo 5, os propósitos da igreja. A igreja não veio à existência para ser um fim em si mesma. Esse não é o propósito pensado por Deus para ela, pelo contrário. Afirma Dussing. Igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Cristo entregou-se em favor da igreja e então a revestiu com o poder do dom do Espírito Santo, a fim de que ela pudesse cumprir o plano e o propósito de Deus. Então, nesse plano e propósito de Deus, podemos incluir a evangelização, a adoração, a edificação e a responsabilidade social. Esses são os propósitos da igreja, não tem outro, tá? Evangelização, a adoração, edificação e responsabilidade social. Esse é o propósito da igreja. A igreja é para conotar um homem, a igreja é para deixar pessoas ricas. Não, a igreja não existe para isso. Existe para esses pontos, segundo as Escrituras. Se a igreja fugir desses propósitos, me parece que ela deixa de ser igreja. Ordenanças da igreja, quais são elas? Batismo, tá? A confirmação do batismo, a Eucaristia, que é a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, pensando bem isso aqui, as ordenanças da igreja também são conhecidas como sacramentos dela. Elas são compreendidas como sinais visíveis da graça de Deus, meios pelos quais Deus dispensa a sua graça aos seus membros. Tais ordenanças ou sacramentos variam de acordo com o segmento cristão. Para a Igreja Católica, por exemplo, não deixa de ser um braço do cristianismo, a igreja, o catolicismo. O que tem no catolicismo como ordenança? Batismo, confirmação do batismo, crisma, a Eucaristia, ceia do Senhor, penitência ou confissão, extrema-unção ministrada à pessoa moribunda e é feita com o uso de óleo, ordens sagradas, ordenação ao sacerdócio ou ao diaconato e casamento. Esses são, digamos assim, tais meios de graça, aponta Brunelli, são compreendidos como essenciais para a salvação do fiel, uma vez que para a Igreja Católica Romana, todo ato religioso é meio de salvação, tá? As igrejas protestantes reconhecem apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia, não como meios de salvação. Eu sou batizado, sou salvo. Não, quem crer e for batizado será salvo. Crer primeiro, tá? Não é meio de salvação, como os católicos, mas meios de os cristãos receberem mais bênçãos e nada acrescentam à aptidão de receber a justiça divina. Esse é o caso. O batismo é um sacramento, já entendemos o que é. A Santa Ceia também entendemos o que é.
comemoramos, trazemos a lembrança. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, tem ali a explicação do que se trata a Santa Ceia do Senhor, a forma de celebrá-la, a forma de aplicá-la. Enfim, a Santa Ceia do Senhor juntamente com o batismo são os únicos 2 sacramentos que nós protestantes, nós evangélicos, digamos assim, levamos a efeito na nossa vida. A quem toma ceia é salvo. Não, tomar cuidado com essa questão. Eu acho até perigoso os cultos mais lotados, igrejas afins, essa Santa Ceia. Pensa que está fazendo, digamos assim, ou dando um passinho a mais para a sua salvação. Não, ali é uma celebração, é uma festa. E observe um fato interessante. Paulo escreve dizendo que esse ato, se alguém tomá-lo ou participá-lo de forma indigna, ele é culpado pelo sangue do Senhor. E por causa disso, tem entre vós, diz Paulo lá, né? Há muito entre vós, fracos, doentes e pessoas que dormem. Então é um perigo isso também, a questão da ceia, da forma com que nós levamos a efeito esse sacramento que o Senhor deixou para nós. No protestantismo, está na página 161, bem embaixo, 3 formas de compreensão da Eucaristia são enumeradas por santos, tá? Um erudito, esses santos aqui. A consubstanciação, memorialismo e o simbólico e espiritual. O Walter Brunelli, ele sintetiza muito bem a visão luterana e calvinista da presença de Cristo na Eucaristia, no caso, na ceia, né, gente? Para Lutero, abre aspas aqui, né? Para Lutero, nenhum simbolismo é vazio, logo, o simbolizado está ali presente. Essa realidade é devida ao símbolo e não à suposta realidade dos elementos transformados na pessoa de Cristo. Isso não acontece. Já João Calvino, preocupado em não manter nenhum vínculo com o ensino católico acerca da ceia, ele diz que o Senhor está presente, não por meio dos elementos, pão e vinho, o que depreciaria sua glória celestial. Calvino certamente entendia como nós entendemos hoje, que a importância da ceia não está exatamente nos elementos que a compõem, mas no conjunto do ato em si. Qual é o conjunto do ato? A morte do Senhor é ali celebrada. A lembrança da volta do Senhor é ali celebrada. Não o pão em si, aquele cálice de vinho ou de suco de uva em si, não. É o que aquilo representa. Esse é o caso. Questão para reflexão, página 162. Pense sobre os principais aspectos ligados aos propósitos da igreja, a saber, a evangelização, a adoração, a edificação e a responsabilidade social. E como sua igreja local tem se preocupado com tais aspectos. Página 163, considerações finais, já terminando a nossa matéria. Como foi possível perceber, nossa disciplina é extremamente importante dentro da teologia cristã. Buscamos oferecer uma leitura dos grandes temas da fé cristã de forma abrangente e teológica. Claro que eu aqui não tive a pretensão de esgotar o assunto, é impossível. Em diversos vídeos, aulas aqui, eu deixei para vocês o incentivo e a ideia de vocês buscarem outras literaturas, tá? E na página 164, terminando, a partir da página 165, para quem tem a matéria, tem vários exercícios, tá? Por fim, e não menos importante, estudamos em conjunto a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Igreja. Ao enfatizar a natureza divina, os atributos do Espírito Santo, percebe-se que seu agir é potencializado na era da graça. Eu queria citar esse ponto aqui. E, de fato, estamos vivendo na era do Espírito. Estamos vivendo na era da graça. E a era da graça ela tem uma característica, é o cumprimento daquilo que Joel sonhou, profetizou e mentalizou lá no capítulo 3 do livro do profeta Joel, que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito, né? E é um derramar, é um agir do Espírito Santo abundante. Ele pode ser o seu amigo, pode ser o seu companheiro, por aí vai, no sentido de até esclarecer a Escritura, porque o Espírito Santo viria para glorificar a Jesus, viria para revelar Jesus e convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. E não só isso, leia a Bíblia sistematicamente.
Estude o Espírito Santo, estude a igreja, estude a salvação, estude a antropologia de maneira sistemática. Não ler a leitura de soslaio, abre aqui, fala aqui, tá, vou ler aqui o que Deus vai dizer. Não, a Bíblia deve ser entendida e estudada sistematicamente para que possamos absorvê-la e o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que nós temos lido e aprendido. Deus os abençoe.